A partir dessa segunda-feira foi liberado em todo o território nacional a vacinação contra a influenza das pessoas que têm 6 meses de idade ou mais. A gente sabe que ultimamente muito se fala da vacina da Covid-19, mas é importante prestar atenção também na influenza, porque apesar de tudo também tem alguns sintomas que são muito parecidos. E só aqui no estado de Santa Catarina, de acordo com o Ministério da Saúde, 47% do público-alvo compareceu até os postos de vacinação, menos da metade. É um número preocupante, por isso que nós estamos aqui na Vigilância Epidemiológica de Criciúma. Converso com a técnica de enfermagem do setor de imunização do município, Kelly Barp. Tudo bem, Kelly? Falando então sobre essa imunização, agora não precisa mais estar no grupo prioritário para procurar receber a vacina contra a gripe. Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo, muito bem mencionado por ti. A vacina do momento, o auge, a preocupação da maioria da população é a vacina contra a Covid-19. Mas a gente não pode esquecer o H1N1, a influenza do tipo B, a influenza do tipo A, ela também hospitaliza, ela também causa agravamentos e ela também pode causar a morte. Então a gente não pode se vincular e se direcionar a apenas uma vacina. Então por isso, como tu mencionou, o Ministério da Saúde ampliou para toda a população geral. Em campanhas anteriores, geralmente, o Ministério realizava uma prorrogação para aqueles grupos prioritários para que comparecessem. Neste ano, o Ministério adotou uma estratégia um pouquinho diferente e, de imediato, após o término da campanha, que foi no último dia 9, sexta-feira, então, nesta segunda-feira, o município de Criciúma se engaja ao Ministério da Saúde e começa a vacinar, então, a população geral, não apenas aqueles grupos que eram prioritários, como os professores, trabalhadores da área da saúde, os idosos, as crianças, as gestantes, as puérperas. É muito importante ressaltar. Se a gente lembrar da pandemia da influenza do tipo A, do H1N1, a gente teve óbitos de mulheres grávidas. E a nossa cobertura para a mulher grávida também não é uma cobertura que nos deixa tranquila. Então a gente faz esse chamado. Quem tinha o direito e não compareceu, retorne à unidade de saúde. E quem não tinha direito, que era a população geral, também pode procurar as nossas unidades de saúde, que a gente está fazendo o abastecimento conforme a demanda de cada bairro. Sério. E Kelly, por exemplo, se alguém está em casa, não lembra se tomou a vacina contra a influenza ou não, ela pode procurar um posto de saúde? Tem perigo se ela ir aplicar mais uma vez? Como que funciona? É muito importante ressaltar que a gente teve algumas estratégias diferenciadas. Então, para a pessoa lembrar se fez ou não fez, é importante tentar resgatar o seu cartão de vacinação ou retornar à sua unidade de saúde, porque a gente teve a estratégia de busca ativa também, através do agente comunitário. A gente tem que lembrar que toda vacina, ela pode sim ser repetida. Então fica a importância do cartão de vacinação. Mesmo que ela não lembre, mesmo que ela, esse ano ou no ano passado, se ela retornar à unidade de saúde, a gente vai resgatando alguns dados e a gente verifica se foi ou não vacinada. Certo. E aí, claro, a gente vem sempre falando a questão da vacinação contra a Covid, muitas pessoas focam nisso e, claro, tá certo, tem que procurar os postos de vacinação para se vacinar mesmo, chegou a faixa etária, o grupo prioritário, a pessoa tem que ir se vacinar, mas também pode se vacinar contra a influenza, Qual é o intervalo ideal, então, para as pessoas que já foram imunizadas, para deixar claro essa informação para quem quiser, então, procurar os postos de saúde? Como a gente vem conversando, por mais que esteja a vacina em auge, que é a Covid-19, a gente mencionou dos riscos do H1N1. Então, a pessoa que fez a vacina do Covid-19, ela precisa respeitar um intervalo de 15 dias para então fazer a influenza ou vice-versa. Fez a influenza, aguarda 15 dias e faz então a sua vacina do Covid. Mas é muito importante ressaltar, em algumas situações isso nos preocupou. A gente não atingiu uma cobertura positiva com o idoso. A gente até resgata alguns históricos. Será que o idoso se preocupou muito com o Covid e acabou deixando a vacina de lado da influenza? Será que as pessoas pensam que se vacinando contra o Covid estão protegidos contra a influenza? São patologias diferenciadas, são vacinas diferenciadas. Então fez o Covid, aguarda 15 dias, faz influenza.
Fez influenza, aguarda 15 dias e faz a vacina contra a Covid-19. Kelly, esse intervalo de 15 dias vale para todas as doses, por exemplo, a Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca, para todas elas? Isso mesmo, indiferente do laboratório, né? A gente tem que lembrar que a gente já está trabalhando com a AstraZeneca, a Coronavac, né? A Janssen, a Pfizer, todas têm o mesmo intervalo. Fez Covid, 15 dias, faz influenza. É importante, principalmente agora nesse período de inverno, o tempo está mais frio. Claro que agora deu uma elevada na temperatura, a gente teve alguns dias gelados há umas 2 semanas mais ou menos, mas é justamente nesse período do ano em que surgem, né, essas doenças respiratórias e, como você falou, às vezes pode confundir, mas são patologias diferentes. Isso, são patologias diferentes com alguns sintomas muito parecidos. E o que a gente precisa lembrar? H1N1, a vacina contra a gripe vai proteger contra a gripe. A vacina do Covid vai proteger contra a Covid-19. Então fica aqui o nosso relato e o nosso chamado. Mesmo quem fazia parte do grupo prioritário e não compareceu, não é porque abriu para a população geral que essas pessoas não possam fazer. Então a gente faz o chamado àquela criança que ainda não foi vacinada, o professor, o trabalhador da área da saúde, o idoso, né, a gestante, a puérpera, retorne à unidade de saúde e se proteja contra a influenza, porque ela coloca no hospital, ela agrava o sistema respiratório e ela pode sim levar à morte. Então a pessoa pode procurar todos os postos de saúde aqui, eles são pontos de vacinação contra a influenza? Isso mesmo, a gente tem mais de 40 salas de vacina no município de Criciúma, todas estão abastecidas. Nós tivemos algumas unidades no dia de hoje que tivemos que abastecer 2 vezes, então a gente está tendo demanda. Então nas nossas salas de vacina a gente tem a vacina contra a influenza ofertada para a população geral do município de Criciúma. Muito obrigada, Kelly, pelas informações. Kelly Barp, ela que é então técnica em enfermagem responsável pelo setor de imunização aqui do município, falando sobre a importância de se vacinar também contra a influenza. A partir dessa segunda-feira, em toda a rede nacional, né, todo o território nacional, é possível as pessoas com 6 meses de idade ou mais se vacinarem contra a gripe. É só procurar o posto de vacinação, a UBS mais próxima de sua casa.